O produtor ele precisa ter endividamento com várias classes de credores ou ele pode ter vários credores dentro da mesma classe e ele já pode pedir recuperação? Como é que funciona isso? E outra que eu quero que você responda. A obrigatoriedade desse produtor ser inscrito ou não na junta comercial. Ah, é verdade. Essas duas perguntas são bem relevantes, essa do Jackson e essa da obrigatoriedade ou não da inscrição desse produtor junto à junta comercial. Existe alguma discussão em cima disso ainda ou já está pacificado? Já está pacificado, ele precisa estar inscrito. A lei determina que o empresário a empresa tem que estar constituída, tem que estar regularmente inscrita na junta comercial. E o produtor rural também? O produtor rural também. Mas não o produtor rural tem a quantidade de tempo. Não importa. A lei determina 2 anos, mas o produtor rural que comprova a atividade rural, né, a atividade profissional dele, por outros meios, né, notas fiscais, contratos rurais, a inscrição como produtor rural mesmo, para trabalhar na atividade, ele precisa se inscrever na junta comercial, então ele precisa estar inscrito, mas não precisa comprovar essa antiguidade, né, esse tempo de inscrição para estar pedindo a recuperação judicial. E respondendo o Jackson aqui, as classes de credores na recuperação judicial, elas são 4. Então, elas são os funcionários, né, classe trabalhista, classe de credores com garantia, de credores sem garantia e credores micro e pequena empresa. Preciso ter as 4 classes no processo de recuperação judicial? Não preciso. Posso ter uma classe, posso ter 2 classes, posso ter 3 classes, posso ter 4 classes de credores, não preciso ter todas. O que é comum numa recuperação judicial? Uma empresa com endividamento, ou até um produtor rural com endividamento, fatalmente ele vai estar devedor de uma instituição bancária, de uma revenda, de fornecedores, de prestadores de serviço, até funcionários que trabalham para ele. Então, geralmente, a gente vai ter ou as 4 classes ou 3 das 4 classes, ou muito difícil ter só 2. Mas é muito comum que todas as classes de credores estejam presentes no pedido de recuperação, tanto da empresa quanto do produtor rural. Galera, preste atenção. Uma pergunta extremamente importante. Um dia antes de protocolar a recuperação, né, da caruda, nós vamos lá meter uma inscrição na junta comercial. Como é que o judiciário tem visto isso, Ivan? Tem visto da maneira que a gente comentou. É uma formalidade que precisa ser cumprida. Sim. Então, se ela é um dia, se ela é um mês, se ela é 6 meses ou se ela é um ano, ela está cumprida, porque o desenvolvimento da atividade empresarial ali, rural, profissional, ele vai ser aferido por outros documentos que vão estar juntados no processo. Então, é mais uma formalidade. É uma formalidade. Um requisito. Exato. É um requisito que está na lei, então tem que ser cumprido. Legal. Mas é uma formalidade porque o produtor rural ele comprova a atividade por outros meios. Então, você vê, o que vale é interessante, né, Rogério? Porque às vezes a pessoa que é iniciante no assunto vai dispensar todo mundo. Daí vai falar, você não tem inscrição há 2 anos e tem como resolver isso de outras maneiras. Exatamente. Né? Inclusive, você teve casos já de pedido assim. A maioria dos casos de recuperação judicial de produtor rural, essa inscrição ela é feita na hora que a gente está conversando sobre o assunto. Porque ele não é uma empresa. Ele tem a inscrição dele como produtor rural. Ele não é um empresário. Né? Então, a gente precisa fazer essa inscrição, geralmente no momento do processo, ali, juntamente com a documentação do processo. Concomitantemente ao ajuizamento. Exato. Gente, preste atenção. Sobre a possibilidade ou não do produtor continuar tomador de créditos rurais. Quando você protocola uma recuperação judicial, e daí você, Jackson, e o Ivan me corrige se eu estiver falando besteira aqui. Quando o protocolo da recuperação judicial acontece, ele acontece, veja, o instrumento da recuperação judicial, querida, ele abarca somente a pessoa jurídica.
É um princípio constitucional da continuidade da atividade comercial da empresa. Para quê? Assegurar essa continuidade comercial da empresa assegura os empregos, que é um baita fator de importância para que essas pessoas continuem o trabalho, ok? Beleza? Em relação às pessoas físicas do quadro societário, vai ser muito complicado, porque inclusive elas vão ficar com o nome sujo, ok? E aí entra agora o Dr. Jackson, né? Dr. Jackson explicando como seria no alongamento, né, meu amigo? É isso aí. O doutor Ivan vai ficar extremamente chateado, né? E lembrando que o alongamento judicial, o alongamento de dívidas rurais, aquele fundamentado no Manual de Crédito Rural, ele somente é eficaz para recursos controlados, aqueles recursos subsidiados pelo governo federal, mas para exemplificar para você os recursos do Plano Safra. Nós, no alongamento, né, pessoal? Nós aqui, nessa área do alongamento, a prorrogação de dívidas rurais, a gente tem uma possibilidade aí de uma extensão, né, bem maior dos resultados, né, em relação a essas possibilidades aí de constrição de patrimônio. Quando a gente entra com essas ações de alongamento, né, a grande maioria delas são em nome das pessoas físicas, né, até como o Ivan disse, o produtor rural ele trabalha, né, nessa formalidade, nesse campo, né, de pessoa física, e a gente consegue no alongamento inclusive estender os benefícios para os avalistas, para os fiadores, que é uma das grandes preocupações, né, Rogério, do produtor rural, de, às vezes, para vocês entenderem, a gente tem produtores que se preocupam mais em proteger o nome do avalista do que, às vezes, o próprio patrimônio. Exatamente. Né? De estarem desesperados que o avalista, o vizinho lá que emprestou, está na iminência de não conseguir mais financiamentos porque está indo para o Serasa também. Então, o que eles mais querem é proteger. E a gente consegue fazer isso através da prorrogação. Inclusive, mesmo que esses avalistas não estejam no polo ativo da prorrogação, porque o efeito ele é sobre o contrato, ou seja, é o contrato que ficará com a exigência suspensa. E com isso, obviamente, o próprio avalista se beneficia. Mas lógico que ele pode integrar também o polo ativo da ação sem problema nenhum. Então, na prorrogação, a extensão da proteção, ela acaba tendo esse viés bem maior aí, né, no endividamento global do produtor. Show de bola.